Alô, pessoal, boa tarde! Tudo bem, minha gente? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade que é concedida para mim hoje de estar falando com vocês da matéria mais empolgante, da matéria mais excitante, da matéria mais eletrizante, literalmente, que é física, né, pessoal? Queria que vocês fossem bem sinceros comigo. Quem adora física aí, levanta a mão, por favor. Uau, mais da metade do ginásio levantou a mão. Excelente. Tem alguém que não gosta muito da matéria? Não gosta muito? 4 pessoas só? Muito pouco? Ok, beleza. Bom, o tema da aula de hoje é um tema muito especial e muito recorrente no Enem. Todo mundo está vendo aí agora, né? Magnetismo e eletromagnetismo. Prof, muitos professores já passaram aqui de física. Muitos deles grandes amigos meus e pessoas absolutamente competentes. E eu tenho uma dica para vocês hoje a respeito de como física é importante dentro da prova de natureza do Enem. São 5 conteúdos, pessoal. 5 conteúdos são os mais do DiscTalk, digamos assim. Vamos lá, o top 5. O 5º assunto mais importante é cinemática. Nós estamos a 75 dias da prova. E vocês precisam chegar no dia da prova de natureza conhecendo cinemática. Muito importante isso. O 4º assunto mais importante, pessoal, certamente é ondulatória. O estudo das ondas, dos fenômenos, ondas sonoras, efeito Doppler, batimentos, difração. Isso é fácil e ainda tem assim um outro fator estimulante. Além de ser fácil, não tem muita conta, não tem muito cálculo e geralmente o pessoal gosta muito disso. Ondulatória. Agora, o 3º conteúdo mais importante seria para nós, obviamente, circuitos elétricos, eletricidade. Então, aquela coisa da corrente elétrica, do gerador, do receptor, do resistor, da potência. Todo mundo vê isso toda hora nas provas. O 2º assunto mais importante é a física do calor. A questão da termologia, né? Trocas de calor, fenômenos relacionados à termologia, temperatura, trocas de calor e tudo mais. Isso aí sempre aparece. E o 1º assunto, tipo assim, o top na balada, o mais do DiscTalk, o mais importante de todos, tem que encontrar um jeito de falar isso aí, muito importante, energia. Pronto. Então, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia eólica, energia da movimentação das ondas do mar, todos os tipos de energia. Trabalho, potência. Isso aí certamente é bastante importante. Então, espero que vocês que estão aí na reta final, contando com o apoio de uma equipe maravilhosa, possam ficar ligados nessas dicas que eu estou dando agora sobre física. E para hoje, a gente vai dar um conteúdo aí cheio de muitas questões importantes, muito recorrente mesmo, como eu falei para vocês, magnetismo, tá? E aí, pessoal, quero pedir por gentileza que vocês abram comigo aí para a gente começar, por favor, na página 77. Eu já quero fazer agora mesmo a questãozinha de número 7 que está aí, tá? E à medida que a gente estiver fazendo as questões, a gente vai poder explicar um monte de coisa legal que vai aparecendo, né, nos enunciados. Vamos lá, estou passando aqui até a gente encontrar a questão 7. Estou vendo aí, tem que apontar para aí. Ok, pessoal.
Todo mundo achou a questão 7 aí? Essa que vocês estão vendo agora, hein? Vamos lá. Uma criança brincando com um imã por descuido o deixa cair. E ele se rompe em duas partes. Ao tentar consertá-lo, unindo-as no local da ruptura, ela percebe que os dois pedaços se encaixam devido à ação magnética. Pensando nisso, se o ímã tivesse o formato e as polaridades da figura a seguir, é válido que o ímã poderia ter se rompido aonde, minha gente? Muito bem, aonde você acha que seria viável ele se romper para que não acontecesse mais o encaixe? Olha aí a foto, né? Ele está sugerindo 3 possibilidades de corte. A primeira é exatamente na linha alfa que vocês estão vendo aí. A segunda é na linha beta, a outra linha vertical, o outro plano. E a última é na linha π, nesse plano que vai tirar o ímã, né, em 2 partes no seu eixo longitudinal. Ok, meu povo, há uma propriedade física dentro do magnetismo que se chama inseparabilidade dos polos de um ímã. Queria muito que você anotasse isso, tá? Inseparabilidade dos polos. Por favor, escreva aí. Afinal, prof, o que significa a inseparabilidade? O nome já diz. Se você tem um ímã e vai parti-lo em qualquer lugar, não obrigatoriamente no meio, se você vai partir o ímã em qualquer lugar, você vai formar 2 novos ímãs. Então, todo ímã é constituído de 2 polos, um norte e um sul. Quando você parte o ímã, sem dúvida você volta a ter 2 novos ímãs, cada um com o seu norte e o seu sul. Vamos imaginar, como você está vendo aí agora, ó, a análise do polo alfa é o corte exatamente no polo sul. Meu povo, se já tem um sul, tem que virar um norte no outro lado. E na outra parte, onde já existe um norte, tem que virar um sul. Aí, norte com sul se atrai. Quem lembra dessa propriedade? Polos de mesmo nome se repelem e polos de nomes opostos se atraem. Isso é uma outra propriedade física do magnetismo muito, muito especial. Por favor, vamos lá, coloque aí, norte com norte, repulsão, escreva isso. Agora escreva, sul com sul, repulsão, mais uma vez, excelente. E por último, escreva aí, norte com sul, ou sul com norte, aí atrai. Então vamos lá, na hora que eu faço o corte, na linha alfa que ele está sugerindo para vocês, vai aparecer um norte e um sul, gerando então a atração. Logo, não pode ser essa a possibilidade, porque ele quer que a gente encontre, uma dificuldade no encaixe. Desse jeito não foi difícil, porque norte e sul já se atraíam fortemente. Imagina agora que eu vou cortar bem na linha beta que está sugerida aí. Uau, professor, você vai fazer o corte, né? Bem aqui em beta. Muito bem. Onde era norte, continua norte, mas aí nessa pontinha tem que virar um sul. Do outro lado, já era sul, então aqui nessa ponta, norte. Meu povo, é o que eu acabei de falar. Sul com norte atrai mais uma vez. Portanto, não pode ser na linha proposta, que é o plano beta. Finalmente, sobrou para a gente isso aqui, moçada, cortar no plano π. Uau! Professor Diego Leitão, vai lá.
se aqui em cima já é um norte e do lado esquerdo já é um sul, quando eu partir, embaixo tem que continuar norte e aqui sul. Prevalecem 2 polos em cada um dos ímãs. Mas aí, minha gente, norte em cima e norte embaixo. Sul em cima e sul embaixo. O que é que vocês acham que vai acontecer? Vai atrair ou vai repelir? Repelir. Se vai repelir, vai ser fácil ou vai ser difícil de eu juntar novamente uma parte à outra? É claro, vai ser difícil. Portanto, pessoal, aqui está a ideia incrível, inteligente e desafiadora. Mas a meu ponto de vista não foi uma questão tão difícil. Quem acha que acertaria? O item que nós temos que marcar, portanto, deve ser a letra C de casa. Letra C diz, na direção do plano π. Pronto. É exatamente aí que você deve fazer o corte. Ok? Quando você cortar na linha π, não vai ser fácil unir as duas partes. Exatamente, porque nós vamos ter norte com norte e sul com sul. Beleza? Bom, essa foi a 7ª questão. E agora eu já quero de imediato convidar você comigo direto para a questão 9. Vamos a ela. 9ª questão, localiza aí. Prontinho, aqui está, essa é a questão 9. Beleza, moçada? Bom, mais uma vez, um probleminha que aparece do tipo física aplicada ao dia a dia. Nesse momento a gente vai perceber que a Terra é um grande imã. Olha só, presta atenção no esquema que está desenhado aqui na tela. Professor, lá onde está o polo norte do planeta Terra, funciona como um sul magnético. E lá onde está, o polo sul da Terra, é como se nós tivéssemos um norte magnético. Meus queridos, nós sabemos que uma bússola que não passa de um imã, uma bússola, quando ela é solta, certamente o polo norte dela aponta para o norte do planeta. E o sul dela aponta para o sul do planeta. E por que é que isso acontece? Graças ao que eu acabei de explicar para vocês. Norte é atraído por sul. E sul é atraído por norte. Então, bem aqui em cima, eu devo ter um polo sul magnético. E bem aqui embaixo, eu devo ter um polo norte magnético. Ok. Então a polaridade magnética do planeta não é igual à polaridade geográfica. Vou falar mais uma vez, hein? No norte do planeta é um sul magnético. E no sul do planeta é exatamente um norte magnético. A propósito, que linhas são essas que aparecem aí? Elas estão saindo lá de baixo e entrando lá em cima. Anote, por favor. Linhas de campo magnético. Escreva isso. E elas são também chamadas de linhas de indução. É a mesma coisa. Linha de campo magnético ou então linha de indução. Beleza. Professor Diego Leitão. E o que é que isso significa? Exatamente no lugar onde elas chegam, é um sul magnético. E no lugar onde elas saem, é um norte magnético. Excelente. No enunciado agora, eu quero convidar vocês à questão de número 9. Vamos ao que ele propõe aí para nós. Olha só. Reações nucleares que ocorrem no Sol produzem partículas, algumas eletricamente carregadas, que são lançadas no espaço.
Muitas dessas partículas vêm em direção à Terra e podem interagir com o campo magnético desse planeta. Nessa figura, as linhas indicam aproximadamente a direção e o sentido do campo magnético em torno da Terra. Muito bem, é exatamente a imagem que nós temos aí. Vamos passar adiante para a gente poder ter acesso ao restante do enunciado. Olha só. Nessa figura, K e L representam duas partículas eletricamente carregadas e as setas indicam suas velocidades em certo instante. Com base nessas informações, Alice e Clara chegaram a essas conclusões. Atenção, Alice disse o quê? Independentemente do sinal da carga, a partícula L terá a direção de sua velocidade alterada pelo campo magnético da Terra. Beleza. Uau! Esse item, pessoal, é verdadeiro ou falso? Esse é um item verdadeiro. Deixa eu chamar a atenção de vocês para o que acontece, em L. Essa linha representa a velocidade. Mas, na direção que tangencia o campo, nós teríamos o vetor campo magnético. Esse vetor campo magnético forma 90 graus com a velocidade da partícula. Em casos como esse, sempre haverá a ação de uma força magnética. Por favor, anote isso. Vamos lá. Sempre que a partícula é lançada perpendicularmente ao campo magnético, haverá uma força magnética. Essa é a grande sacada. Note que nós lançamos uma partícula formando 90 graus, com o campo magnético. Então ela vai ser acelerada. Agora preste bem atenção. Mais uma dica especial. Jamais, em hipótese alguma, a força magnética pode tornar a nossa partícula mais rápida ou mais devagar. Você que está me assistindo aí, preste bem atenção. Não é possível que a partícula fique mais veloz ou mais devagar. Ela apenas muda a sua direção e o seu sentido, sem ficar mais rápida ou mais lenta. Ok, muito bem. Então o primeiro item, Alice, independentemente do sinal da carga, a partícula L terá a direção de sua velocidade alterada pelo campo magnético da Terra. Beleza, minha gente? Alice acertou. Agora, Clara, se a partícula K tiver carga elétrica negativa, sua velocidade será reduzida pelo campo magnético da Terra e poderá não atingi-la. Meus queridos, vamos voltar aqui à figura inicial. Olha só, dessa vez, K, preste atenção, foi lançado paralelamente ao campo magnético. Sabe o que é que acontece quando uma partícula é lançada paralelamente a um campo magnético? Nada. Não acontece absolutamente nada com ela. Acho que é o momento de você, de novo, na aba do seu material, aí mesmo, perto da questão, escrever o que eu estou dizendo. Por favor, escreva. Nada acontece com uma partícula que é lançada paralelamente ao campo magnético. Nada acontece com ela. Se é nada, meu povo, é claro que ela não vai mudar a direção, não vai mudar o sentido e não vai mudar muito menos o valor. Como eu havia dito há pouco tempo, nunca o valor da velocidade vai mudar. Então, voltando mais uma vez para a afirmação da segunda garota, Clara,
ela vai ter a velocidade reduzida. Em hipótese alguma isso aconteceria. Portanto, apenas a Alice disse algo coerente. Apenas a conclusão de Alice está correta. Nesse caso, marcamos a letra A de aprovação. Essa é a resposta adequada. Obrigado, querida. Pediram aqui para eu repetir sobre a partícula que foi lançada perpendicularmente. Eu vou voltar aqui a imagem e você vai perceber aqui em L. Muito bem. A velocidade tem a direção desse vetor. E o campo magnético seria perpendicular a ele. O que foi que eu pedi para você anotar? Quando se lança uma partícula perpendicularmente ao campo magnético, a direção dela é alterada. A partícula vai fazer uma curva, mas ela nunca vai mudar o valor de sua velocidade. E nós vamos ver ainda hoje questões dessa lista maravilhosa que comprovam para nós, a mudança nessa direção do vetor velocidade. Ok, pessoal? Portanto, nessa questão que eu acabei de fazer, você tem que escolher mesmo a alternativa que está proposta na letra A. E aí, eu queria pedir agora para a gente se concentrar mais uma vez na questão 10. Vamos a ela. Questão 10 é a próxima que está aí para todo mundo ver. Vamos lá. Excelente. Muito bom. Em 2008, o maior acelerador de partículas já construído foi colocado em funcionamento. Em seu primeiro teste, um feixe de prótons foi mantido em movimento circular dentro do grande anel, sendo gradativamente acelerado até a velocidade desejada. Opa! Preste atenção, que eu já tenho muita coisa legal para dizer aí. Se o feixe de partículas positivas foi acelerado, significa que ele ficou mais veloz. Galera, será que a força magnética pode fazer isso? Tornar a partícula mais veloz ou mais devagar? Nunca. Em hipótese alguma, jamais isso acontece. A força magnética nunca consegue deixar a partícula mais veloz ou mais lenta. Mas quem é que consegue fazer isso então, professor Diego Leitão? A força elétrica. A força elétrica, sim, consegue deixar a nossa partícula mais veloz ou mais devagar. O que é mesmo que a força magnética consegue fazer com a partícula? Alterar a sua direção. Mudar, por exemplo, a curva que ela vai fazer. Se ela andava numa linha reta e agora vai fazer uma curva, é óbvio que alguém a obrigou a fazer essa curva. Esse alguém foi a força magnética. Ok, pois vamos lá adiante nessa questão. O que é que ele propõe? A figura mostra uma seção reta desse anel. Admita que um feixe de prótons, aonde apareceu a palavra prótons, puxa uma seta e escreve carga positiva. É isso aí. Beleza? Esteja sendo conduzido de modo acelerado no sentido do eixo Y, de acordo com as leis do eletromagnetismo. Os campos elétrico e magnético, nessa ordem, na origem do sistema de eixos indicados, têm os sentidos que apontam para onde, minha gente? O que é que vocês acham? Uau, professor, muito legal. Bom, preste bem atenção. Próton é carga positiva. Carga positiva sempre vai atuar de tal maneira que busca os maiores ou os menores potenciais.
certamente os menores potenciais. E isso significa que ela tem que se mover a favor ou contra o campo elétrico. As partículas positivas sempre se movem a favor do campo elétrico. Professor, então voltando aí para a imagem, né? Olha só, para que elas acelerem, elas precisam andar na linha do eixo Y, como ele disse, e o campo elétrico tem que estar no mesmo sentido desse eixo. Já procura um item que diz exatamente isso. As linhas de campo elétrico precisam estar na mesma direção do eixo Y e no sentido dele. Excelente. Bom, e sobre o campo magnético? Professor, vamos lá. Rapidamente, acompanhe comigo o que ele propôs. Prótons são positivos, viajam na direção e sentido do eixo Y e são mantidos assim pelo campo elétrico e magnético. Então, o campo elétrico deve ter o mesmo sentido do eixo Y. Só tendo o mesmo sentido do eixo Y é que as cargas positivas vão andar exatamente na direção do eixo Y. Continuando. Para acelerar o próton, e o campo magnético deve apontar para o sentido negativo do eixo Z, para que a força magnética aponte pela regra da mão direita para o centro do anel, funcionando como resultante da direção centrípeta. Vamos lá, regra da mão direita. Professor, pelo amor de Deus, me ajude a entender que regra é essa. Ok, todo mundo com a mão direita espalmada desse jeito aqui, vamos lá. A regra da mão direita sugere o seguinte: esses 4 dedos são o campo magnético, e esse dedo polegar é a movimentação das cargas. Nós já concluímos, vou voltar mais uma vez, que as nossas partículas estão vindo, exatamente na linha do eixo Y. Opa, professor, então para nós, o dedo polegar é a corrente elétrica que se alinha com o eixo Y, e os 4 dedos representam exatamente o campo magnético. Nós queremos que a força aponte para o centro, afinal, a força magnética só consegue mudar a direção. Para isso, os meus 4 dedos vão ter que apontar para baixo, exatamente no sentido contrário ao do eixo Z. E quando eu der o tapa na palma da mão, quando eu empurrar a minha mão no sentido da palma da mão, aparece a força magnética, que é quem vai desviar para o centro. Portanto, vamos lá, de novo, o eixo Y, na mesma direção que ele, está o campo elétrico, e no eixo Z, num sentido contrário a ele, está o campo magnético. Meu povo, isso aparece em qual opção? Olha só, na letra A de aprovação. Positivo de Y e negativo de Z. Regra da mão direita. Por favor, escreva aí, regra da mão direita, para você ficar com ela na cabeça, para você ficar se lembrando, para você ficar guardando. Quantas vezes ela já caiu na prova do Enem? Várias vezes, pessoal. Inúmeras vezes nós já tivemos a aplicação dessa regra. Eu estou vendo aqui de cima alguns alunos com a mão esquerda, pessoal. Não pode, é com a mão direita, ok? O nome da regra é regra da mão direita. Mais uma vez, os 4 dedos são o campo magnético, o dedo polegar é a movimentação da carga, é a corrente. Quando você espalmar a sua mão, você dá um empurrão no sentido da palma da mão, e isso fará o papel de força magnética, que nunca, em hipótese alguma, vai tornar a partícula mais veloz ou mais devagar.
apenas fará com que ela mude a sua direção. Todo mundo vai marcar letra A de aprovação, que para nós é aí a resposta correta, minha gente, ok? Rapidamente, eu pus aqui para todo mundo as maneiras que a gente tem de se conectar, né? Hoje todo mundo está a fim de se relacionar e de se conectar. Então, se você tem Instagram, fique à vontade para seguir o Prof. Diego Leitão, E se você usa Facebook, pode me adicionar lá. A gente vai poder compartilhar muita inspiração, motivação e, claro, muita física na veia para todo mundo. Ok, minha gente? E agora, eu quero pedir que você volte aí comigo. A gente vai resolver a primeira questão da lista que está sugerida aí hoje. Vamos lá. Localiza aí a questão 1, por favor. Só o tempo de eu passar aqui e você já vai encontrar a primeira questão. Está chegando. Pronto. Essa é a questão 1. Vamos lá. Galerinha, esse é um problema comum à física e à química. Lembre-se bem disso, tá? A prova é de ciências da natureza. Você vai encontrar 45 questões e muitas delas são multidisciplinares, interdisciplinares. Vocês vão perceber química, física e biologia, às vezes, na mesma questão. Afinal, eu estou falando de ciências. Muito bem, a primeira diz assim: o espectrômetro de massa é um equipamento utilizado para se estudar a composição de um material. A figura abaixo ilustra diferentes partículas de uma mesma amostra sendo injetadas por uma abertura no ponto O de uma câmara a vácuo. Meu povo, antes de eu ler o restante do enunciado, eu quero que vocês observem bem essa imagem aqui. Olha o sentido da velocidade, para cima. Agora olhem essas bolinhas aqui, com um pontinho no meio. Ótimo. Bolinhas com um pontinho no meio. O que é, Prof. Diego Leitão, que isso representa para nós? Qual é o significado disso? Pouco tempo atrás eu falei da regra da mão direita. Os 4 dedos são o campo magnético. Quando é um pontinho, como que você está vendo aqui, eles são saindo do papel. Ok, faça com a sua mão direita aí, Você está olhando para si próprio, faça os seus 4 dedos como se eles viessem furar o seu olho. Isso é saindo. Agora, se em vez de um pontinho fosse um xizinho, como seria dessa vez, minha gente? Aí seria entrando, Agora os seus 4 dedos precisam furar o papel. Quando é um pontinho, é saindo, mas quando é um xizinho, é entrando. É muito importante que você anote isso, tá? Faça essa legenda e isso tá na prova. A gente tem que conhecer a ideia relacionada ao pontinho. Pontinho é entrando e xizinho é saindo. Foi isso que eu disse, pessoal? Opa! Cuidado, não vacile. Pontinho é saindo, xizinho é entrando. Prof, então eu estou notando que a gente vai lançar a carga aqui e ela vai experimentar a ação de um campo magnético que é saindo, como vocês acabaram de notar. Muito bem, vamos adiante na leitura do enunciado. Olha só, essas partículas possuem mesma velocidade inicial, paralela ao plano da página e com sentido indicado no desenho. No interior dessa câmara, há um campo magnético uniforme
perpendicular à velocidade, cujas linhas de campo são perpendiculares ao plano da página e saindo desta. Opa, por favor, grife aqui, ó, saindo. Meu povo, se ele não tivesse dado essa informação, é seu dever saber que pontinho é saindo, ok? Conforme representado no desenho com o símbolo. As partículas descrevem então trajetórias circulares, identificadas por 1, 2, 3 e 4. Ok, vamos ver as trajetórias que foram propostas aí, ó. Vamos voltar aqui. Cadê, professor, a trajetória 1? É essa mais fechadinha aqui, ó. Trajetória 2, opa, é essa aqui. Trajetória 3, tem o maior raio de todos. E a trajetória 4 é exatamente igual à trajetória 2, mas é no sentido contrário. Muito bem. Aí, vamos agora, considerando as informações acima e os conceitos de eletricidade e magnetismo, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Olha só a primeira, minha gente, o que é que ele diz? A partícula da trajetória 2 possui carga positiva e a da trajetória 4 possui carga negativa. Ok, esse item, vou voltar para a gente poder olhar novamente aqui, ó. Trajetória 2 dobrou para o lado direito e trajetória 4 dobrou para o lado esquerdo. Será, hein, prof? Todo mundo comigo. O dedo polegar é a corrente, é a velocidade para cima. Os 4 dedos saindo, eles representam o campo magnético. Quando eu, com a minha mão, empurrar no sentido da palma da mão, é como vai ser a força magnética. Professor, a força magnética foi para a direita. Então, 2 é a trajetória de uma partícula positiva, porque ela foi para a direita. Mas se a partícula, por acaso, vier para a esquerda, aí ela será de sinal negativo. Foi o contrário do que eu obtive. Professor, você obteve aí, né, para a direita, e a partícula foi para a esquerda. Então, é o sentido contrário ao que eu propus. Logo, a carga tem sinal negativo. Beleza, significa o que então? Que o primeiro item é verdadeiro. Ótimo. Vamos agora ao segundo. Supondo que todas as partículas tenham mesma carga, a da trajetória 2 tem maior massa do que a da trajetória 1. Meu povo, vamos voltar de novo aqui, ó. O que é a diferença da trajetória 2 para a trajetória 1? É exatamente o tamanho da curva. É exatamente o raio da curva. Quero que você agora anote uma expressão importante. Vamos lá. O raio é R. R é igual. Ponha o traço da fração. Vamos lá. M vezes V no numerador. E no denominador escreva Q vezes B. Pronto. Então vamos repetir. Raio R é igual a MV dividido por QB. Prof, o que é M? Escreva M. É a massa da partícula. M é a massa. Agora vamos lá. O que é V? V é a velocidade com que ela foi lançada. Muito bem. Agora você vai escrever o que é Q. Escreva aí, ó. Q é o módulo de sua carga. Carga elétrica, todo mundo sabe que é medida em Coulomb. E finalmente, B. B é o campo magnético. Galerinha, todo mundo tem a mesma velocidade
tem carga de mesmo valor, ele acabou de propor isso, e tem o mesmo valor também de campo magnético. Quem tem maior raio, precisa ter maior massa. Então bora voltar aqui para a foto. Olha só, eu estou notando que a trajetória 2 tem um raio maior do que o da trajetória 1. Então a massa da partícula 2 é maior do que a da partícula 1. Foi isso que ele disse? Foi? A trajetória 2 tem maior massa do que a da trajetória 1. Esse item está verdadeiro. Beleza. Vamos agora, minha gente, ao item 3. Olha só. Supondo que todas as partículas tenham a mesma massa, a da trajetória 3 tem maior carga que a da trajetória 2. Opa, agora eu estou entendendo que todo mundo tem a mesma massa e quero comparar a carga. Então vamos lá. Vamos lá. 3 tem um raio maior do que 2. Ó, a curva de 3 é bem mais aberta do que a curva de 2. O raio é mv sobre QB. Você acabou de anotar isso. Para ter maior raio, tem que ter menor carga. A carga está no denominador. Isso não é uma questão de física, é uma questão de matemática. mv sobre QB. Professor, como a carga está no denominador, para ter o maior raio tem que ter a menor carga. Pessoal, como o raio da 3 é maior do que o da 2, a carga da 3 terá que ser menor do que a da 2. E o que foi mesmo que ele disse aí? Ele disse que a trajetória 3 tem maior carga que 2. Está errado, então. Não era para ter maior, era para ter menor carga. E, finalmente, o item 4 que aparece aí para a gente agora, ó. Se o módulo do campo magnético B fosse aumentado, todas as trajetórias teriam um raio maior. Eu vou falar de novo. A fórmula que eu pedi para você anotar. R é mv sobre QB. O B é o campo magnético. Ele está no denominador. Se eu quero que o raio aumente, o campo magnético tem que diminuir. E ele sugeriu aqui, meu povo, ó, professor, que teria um raio maior. Não. O raio teria ficado menor se eu aumentasse o campo magnético. Portanto, o item 4 é falso. Que letra nós vamos marcar, pessoal? Letra D. D de dará tudo certo, né? Escreve aí, ó, VVFF, essa é a sequência adequada. Ok, minha gente, marca a letra D e você sai daqui hoje lembrando a expressão R é igual a MV sobre QB. Muita gente me pergunta assim, professor, será que não tem assim uma frase, uma gaiatice, né, para eu poder memorizar a fórmula? Minha gente, sempre tem. Sugiro que você, por exemplo, guarde aí a frase, ó. Habib me vê um quibe. Pronto. Para você lembrar do R igual a MV dividido por QB. Tem gente que gosta da fórmula assim. Rashid, meu velho, quero bolo. Olha só, cada letrinha está apresentada para você. Há também aqueles que preferem a seguinte: Raimunda, minha velha, quero bolacha. Você pode também chegar na prova do Enem com essa frase mnemônica. Eu sugiro que no dia você se lembre de mim, se lembre dessa aula. Pessoal, eu vou fazer Enem. Eu sempre estou lá para sentar naquela cadeira
e acompanhar com os meus alunos, né, todo o nível de dificuldade da prova, todas as questões criativas, para a gente sair de lá com tudo na cabeça. No dia da prova, você vai mentalizar o que é que o meu professor faria se ele estivesse aqui. E de repente, vem uma luz e você marca o item correto. Ok? Na questão 1, meu povo, o ideal então é a letra D de Deus, letra D de dado, pode marcar. E agora, quero pedir que você encontre aí comigo, ó, a questãozinha número 2, que foi da prova da FUVEST, uma prova absolutamente incrível, um vestibular muito admirado aqui no Brasil, né? A prova da FUVEST. Vamos lá. Nós só temos mais 29 minutos de aula. Quero que você se concentre aí e dê o seu melhor para aprender muita física aqui nessa tarde. Olha só. Partículas com carga elétrica positiva. Um minutinho só. Obrigado, querido. Ok, então você se concentra aí, tem muita gente em pé e de repente alguns estão acabando aí ficando um pouco, né, incomodados. Queria pedir que todo mundo se acalmasse um pouco, tá? Vamos evitar ficar se movimentando dentro da sala para a gente poder aproveitar ao máximo e também não desrespeitar o colega que está tão compenetrado na aula, né? Vamos lá. Questão 2. Partículas com carga elétrica positiva, muito bem, tem que marcar isso. Carga elétrica positiva penetram em uma câmara em vácuo, onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos uniformes e constantes, perpendiculares entre si, nas direções e sentidos indicados na figura. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e de módulos V1, grupo 1, V2, grupo 2 e V3, grupo 3. As partículas do grupo 1 têm sua trajetória encurvada em um sentido. As do grupo 2 em sentido oposto. E as do grupo 3 não têm sua trajetória desviada. Olha só, minha gente, a imagem que está aparecendo aqui para nós, ó. A situação está ilustrada nessa figura que vocês estão vendo aí agora. Vamos lá. Olha o campo magnético. Pontinho. Pontinho é o que, galera? Saindo da folha. Pontinho é saindo. Por acaso, eu já disse isso aqui hoje. Pontinho é saindo. Beleza. E o campo elétrico é uma seta para cima. Então, ó, o campo magnético para fora, saindo do quadro, e o campo elétrico para cima. Qual é o ângulo formado entre um vetor que é para fora e outro que é para cima? É um ângulo de 90 graus. Beleza, beleza. Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades das partículas de cada um dos grupos que ele sugere aí. Ótimo. Está correto apenas o que se afirma aonde? E aí a FUVEST, né, pede para você note e adote. O módulo da força elétrica e da força magnética valem. Q vezes E é o módulo da força elétrica. Ah, professor, eu se esqueci disso, ó. Pois ele está te dando essa informação. Q vezes E. E a força magnética, QVB. Bora voltar aqui para a gente poder entender o que foi que aconteceu. Olha aqui, ó. Foto 1. Desviou para cima. Meu povo, de acordo com o enunciado, o sinal da partícula que a gente lançou aí é exatamente partícula com carga elétrica positiva. Você tem que grifar isso no começo. Carga elétrica positiva. E agora, prof?
se o campo elétrico é para cima, é porque aqui embaixo é como se eu tivesse o sinal de mais, e aqui em cima é como se eu tivesse o sinal de menos. A partícula positiva vai querer subir, exatamente. Agora, a força elétrica é para cima. Agora, e quanto à força magnética? Vamos ver. A velocidade é para a direita e o campo é saindo. Quando eu empurrar a minha mão para baixo, a força magnética vai ser para baixo. Então, a força elétrica é para cima e a força magnética é para baixo. Meu povo, no caso das partículas 3, elas passaram direto, sem sofrer nenhum desvio. Sabe o que é que isso significa? Que o valor da força elétrica é igual ao da força magnética. Então escreve aí, QE é igual a QVB. Claro, foram iguais. QE é igual a QVB. Uma não venceu a outra, nem conseguiu acelerar para cima nem para baixo. Vou pedir mais uma vez, escreva. QE é igual a QVB. E aí, vai cancelar Q com Q e vai ficar V é igual a E sobre B. Muito bem. A velocidade das partículas 3, V3, é igual a E sobre B. Beleza? Ok. Agora no caso 2, para ter desviado para cima, a força elétrica ganhou da força magnética. Por que a força elétrica ganhou? Exatamente porque ela acabou subindo. A força elétrica ganhou da força magnética. Com isso, o que é que a gente vai poder propor, minha gente? Se a força elétrica ganhou, é claro que QE é maior do que QVB. Então a velocidade, no caso das partículas 1, é um pouco menor do que era no caso das partículas 3. Ah, beleza. E agora no caso 2. No caso 2, desviou para baixo. Se desviou para baixo, minha gente, foi a força magnética que prevaleceu em relação à força elétrica. Então a velocidade tem que ter sido maior do que aquela E sobre B. A velocidade V2 é maior do que E sobre B. Ok, a velocidade V2 é a maior de todas. Isso que nós acabamos de propor ficará então correto no item E, que diz que o 2 e o 3 estão corretos. Olha só, o item 2 e o item 3. Eu perdi o item 3 aqui, minha gente? Cadê o meu item 3? Alguma falha aqui na minha apresentação, eu posso ter engolido aqui o item 3. O item 2 diz, V1 é menor do que V2. Claro, é a menor de todas. E V1 é menor do que E sobre B. Perfeito, o item 2 está correto. O item 1 fala, V1 é maior que V2. Opa, é exatamente o contrário. V1 é menor que V2. E V1 é maior que E sobre B? Não. V1 é menor que E sobre B. E o item 3, que não está aparecendo aqui, mas que aparece aí no seu material, diz que o V3 é igual a E sobre B. Galera, como foi mesmo que eu concluí isso? Que o V3 tinha que ser igual a E sobre B? A partícula 3 passou direto, sem desviar nem para cima nem para baixo. Como foi que isso aconteceu? Muito simples. A força elétrica empatou com a força magnética. Você acabou de anotar. Q vezes E foi igual a QVB. Cancela Q com Q e fica V é igual a E sobre B. A ideia basicamente é essa. Em qual item, então, nós temos que 2 e 3 são corretos,
pode colocar aí a letra E de esperança, que é o que a gente está cultivando aqui hoje. Esse é um lugar de muita gente vitoriosa, onde eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter grandes resultados. Sabe, gente, esse ano eu tenho tido o privilégio de acompanhar um projeto maravilhoso, também da Prefeitura de Fortaleza, Academia Enem, turmas avançadas. Tem um grupo de alunos que está todo dia tendo aula, todo dia, e é impressionante o brilho nos olhos, a vontade de vencer, o desejo de alcançar uma nota excelente e entrar na universidade para que muitas oportunidades, um janelão de possibilidades possa acontecer. Eu espero que a gente ainda se encontre muitas vezes até o final do ano. Não dá tempo de serem tantas assim, porque só faltam 76 dias para o Enem e a gente vai ter que arrebentar nesse tempo que falta. Ok, pessoal? Agora vamos lá. Quero convidar você a fazer comigo aí, ó, a questãozinha de número 4. Vamos a ela. Aliás, vamos fazer a sexta. Uma questão um pouquinho mais simples, né? De um enunciado mais objetivo. Questão 6, encontra aí, por favor. Olha só, atenção, aqui está. Questão de número 6. Ótimo. Por favor, turma, é muito importante a gente olhar essa figura aqui. Toda questão onde aparece uma figura se torna uma questão mais fácil, mais óbvia, melhor de você compreender. E aí está uma, né? Está aqui a figura, ó. F1, F2, os furos, o elétron vai penetrar essa região e ele ainda está representando para a gente o sistema de eixos tridimensionais, né? O eixo X, que é saindo do papel, o eixo Y, que é exatamente no plano do papel, e o Z apontando para cima. Vamos ao enunciado. Um elétron penetra numa região entre duas placas planas e paralelas pela fenda F1 e atravessa segundo a direção tracejada, mostrada na figura, saindo pela fenda F2, sem sofrer desvio. Meu povo, tem que anotar aí, ó. Elétron. Puxa logo uma setinha e escreve carga negativa. Falou em elétron, já tem que se ligar, a carga tem que sinal de menos. Muito bem, o elétron vai entrar bem aqui, pessoal, ó, pela fonte F1, aí ele vai, segue direto, sem desviar, ele penetra também pelo buraquinho, né? Pelo furo F2. Beleza pura. Então vamos lá. Passa adiante. Durante a travessia, o elétron fica sujeito a um campo de indução magnética e a um campo elétrico. Ambos, turma, uniformes. Considerando o sistema de referência X, Y, Z, e sabendo que as placas são paralelas ao plano XZ, isso será possível se... Acho que a gente engoliu aqui de novo, né? Uma letrinha no começo. Ele falava sobre o vetor campo magnético no início. Ele falava sobre o vetor campo magnético e também, né, o vetor campo elétrico logo após. Vamos voltar à imagem e a gente vai poder perceber o que está acontecendo aqui. Uau! Beleza. Olha o que diz o item 1. O item A. B tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X. E E tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Y. Ok, se isso acontecer, se o campo elétrico tiver
a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Y, esses elétrons aí, quando eles penetrarem essa região, eles vão ser um pouco freados, porque os elétrons se movem no sentido contrário aos da linha de campo elétrico. Eles podem até passar do furo 1 para o furo 2, mas eles vão ser freados, eles vão ser retardados. Ok, e o campo magnético? Por favor, entenda que não aconteceu nenhum desvio. A força elétrica vai ser para a esquerda nessa possibilidade. E agora, se o campo magnético B tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X, vamos ver? Atenção, esse dedo polegar é o elétron, está indo para a direita. E o campo magnético é o eixo X. O eixo X está para fora do quadro. Quando eu der um empurrão no sentido da palma da mão, é exatamente para baixo. Opa, mas como se trata de um elétron, eu tenho que montar para cima. O contrário do que eu obtive para a linha, proposta exatamente para o X. É isso. De novo, ó. Se os meus 4 dedos forem para fora e o polegar para esquerda, como está o elétron, quando eu der o empurrão, a minha mão vai para baixo. Aí, como se trata de um elétron, a força vai ser para cima. Quem anulou a força magnética foi a força elétrica. A força elétrica vai ter que estar em qual sentido, pessoal? Ele diz aí na letra A, e o E tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Z. Se o campo elétrico tiver a mesma direção, o mesmo sentido do eixo Z, a força elétrica vai ser para baixo. Porque quando é um elétron, a força elétrica tem sentido contrário ao do campo. Logo, a força magnética para cima e a força elétrica para baixo. Isso é o que está sugerido no item A. B, está faltando aqui a letra B, ó. Tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo X, e está faltando aqui a letra E do campo elétrico, tiver a mesma direção e o mesmo sentido do eixo Z. Ok, aí está. Tem um outro jeito de você usar a questão de como vai ser a força, como vai ser o campo e como vai ser a velocidade. É a regra da mão esquerda. Você tem que montar os seus dedos desse jeito aqui, ó. Coloque os seus dedos desse jeito, na mão esquerda. E aí pronuncie comigo. F, B, V. F é o dedo polegar, F de força. O dedo indicador é o campo magnético, B. E o dedo médio é a velocidade. Vamos tentar enxergar isso na foto proposta. Olha só. A velocidade é o dedo médio, é o elétron. Excelente. O campo é o dedo indicador, ele é saindo do quadro. É assim que fica. O polegar está apontando para baixo. Mas como se trata de um elétron, tem que ser o contrário do que eu obtenho. E aí vai ser para cima. A força magnética será para cima. E a força elétrica será para baixo. Queria que você anotasse aí uma informação importante dentro do conteúdo de eletricidade. Vamos lá. Tome nota e entenda que isso é um investimento para você. Cargas elétricas positivas, escreva isso. Cargas elétricas positivas, vamos lá. Se movem sempre a favor do campo elétrico. Cargas elétricas positivas se movem a favor do campo elétrico. Excelente. E agora, escreva aí no mesmo lugar onde você anotou isso. Escreva assim agora, vamos lá. Cargas elétricas negativas
se movem no sentido contrário ao do campo elétrico. Essa é para nós a ideia espetacular que nós vamos garantir sempre. Por favor, não se confunda com essa informação. Carga positiva sempre vai se mover a favor do campo elétrico. Carga negativa sempre vai se mover contra o campo elétrico. Então ele sempre vai te falar, é um próton, é um elétron, é uma partícula alfa de carga positiva. Ele vai falar para você essa informação, ele vai te indicar qual é o sinal da partícula. Uma outra maneira super especial de você guardar de novo informação é a seguinte. Escreve aí. Cargas elétricas positivas buscam os menores potenciais. Isso, escreva. Cargas elétricas positivas buscam os menores potenciais. E aí, numa outra linha, escreva comigo. Cargas elétricas negativas buscam os maiores potenciais elétricos. Elas querem ir para um local onde a gente tem mais volts. As positivas querem ir para onde tem menos volts. E as negativas querem ir para onde tem mais volts. Essa é a ideia. Ok? Minha gente, isso é muito importante para quem vai fazer Enem. Muito importante mesmo. E agora, eu queria convidar todo mundo a fazer comigo a nossa última questão de hoje, que vai ser aí para nós, ó, a questãozinha de número 5. Vamos a ela. Prontinho. Questão 5. Excelente. No início desse nosso encontro, eu falei para vocês que no magnetismo existem as linhas de campo magnético. Essas linhas servem para eu poder compreender como é o vetor campo magnético. E o vetor campo magnético serve para eu identificar como é que a bússola vai se orientar. Por favor, o norte da bússola sempre aponta conforme o vetor campo magnético. Essa é outra vez uma dica, uma informação preciosa. Anote isso, vamos lá. O norte da agulha da bússola, escreva aí, sempre se alinha ao vetor campo magnético. Escreva isso. Repetindo, o norte da agulha de uma bússola sempre se alinha ao vetor campo magnético. Do jeito que o vetor tiver, a agulha da bússola estará. Então, por exemplo, olha só, vamos imaginar que essa seta represente um vetor campo magnético. Sem dúvida, se eu colocar uma bússola aqui, essa linha, bem aqui onde está a seta, é o polo norte. E bem aqui na extremidade dela, na origem dela, perdão, seria o polo sul. A agulha da bússola tem que ficar exatamente como a seta está. O norte apontando para a seta. Se aqui na letra B, ó, olha só, se o vetor campo magnético tivesse desse jeito aqui, bem aqui ficaria o norte da agulha e bem aqui ficaria o sul. Seria isso. Mais uma vez, na letra C, está vendo a setinha, ó? Se essa setinha é o campo magnético, então aqui, ó, apontando para baixo, eu teria o norte. E bem aqui seria o sul. Na letra D, se isso aqui for o campo magnético, bem aqui é o norte da bússola e bem aqui é o sul. E na letra E, acho que você já conseguiu entender, para cima ficaria o norte e para baixo ficaria o sul. Vamos ao que está proposto nesse enunciado. Vamos lá. A bússola
interior. A comunidade científica hoje admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso das trutas arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita, que por sua vez respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares e permitindo assim a passagem de íons. Ótimo! Esses íons, a seu turno, induzem os neurônios a enviarem mensagens ao cérebro para qual lado o peixe deve nadar. As figuras demonstram esse processo nas trutas arco-íris. Uau, gente, olha que interessante, ó. Ei, verifiquem aqui a orientação do campo magnético e como é que o feixe de magnetita vai buscar se orientar. Tem gente que pensa, onde é que eu vou usar magnetismo na minha vida? O cara vai fazer ciências biológicas, vai pesquisar animais, vai pesquisar peixes e acaba percebendo, ó, o magnetismo ligado a isso. Muito bem. O que ele diz aí então para continuar? Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria necessário submeter as trutas arco-íris a outro campo magnético, simultâneo ao da Terra, melhor representado por qual vetor? Se a gente está querendo que volte a se alinhar do jeito que estava na foto 1, olha como é que estava na foto 1, olha só. Isso aqui é o norte, apontando exatamente, né? Ó, segundo o norte. E aqui seria o sul, o feixe de magnetita. Professor, eu estou querendo que essa estrutura volte a ficar exatamente como estava antes. É um processo, pessoal, de análise vetorial. Esse vetor do item B aqui vai ser o vetor apropriado. Ó, quando eu puser um campo magnético desse jeito, superposto ao que já está aqui, ó, esse padrão com outro padrão aqui em cima, a gente vai ligar da origem do primeiro à extremidade do último. E aí vai ficar um vetor exatamente em pé, para poder a minha estrutura do peixe se manter como está proposta na figura 1. Na minha opinião, essa é uma questão altamente caível na prova do Enem. Se você não se ligar, você pode acabar vacilando e errando o magnetismo. Dê uma revisada, consulte os seus manuais, olhe essa apostila, resolva as questões e arrebente nessa prova. Ok? Tudo que a gente quer é que vocês tenham um ótimo desempenho e consigam filtrar bem aquilo que é necessário. Eu tenho uma dica muito especial para hoje. 45 questões na prova de natureza. Por onde é que eu vou começar, professor? O que é que você acha que eu faço? Aliás, pela primeira vez na prova do Enem, natureza vai ser feita junto com matemática. Então, se você acha que você é melhor em matemática, comece pela prova de matemática. Terminou a prova de matemática, onde é que você tem mais domínio? É em biologia? Então começa por biologia. É em física? Então começa por física. E se você não souber fazer uma questão, pula imediatamente. Ninguém tem tempo de pensar na prova, pessoal. Na hora da prova é para fazer. Não sabe, pula. Vai para a próxima. A próxima você sabe. E aí, faz uma, faz outra. Depois você volta
para olhar aquelas que você não conseguiu fazer e de repente, consegue orientar-se melhor. Ok? Com certeza eu aqui dei o meu melhor para que a gente tivesse uma aula super legal de magnetismo e deixo vocês agora com essa imagem. Espero que a gente possa tirar dúvida, trocar ideias, esclarecer muito de física, contribuindo com cada um. Tenham um excelente final de tarde, fiquem com Deus, um beijão e tem mais aula por aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.